A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 28, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Pois é, meus irmãos. A criação de Deus manifesta a sua preocupação para conosco. Nós devemos estar cientes que Deus criou todas as coisas para nos servir, para servir a nós, que somos a primazia da sua criação. Então não devemos nos preocupar se nós estamos no centro da vontade de Deus, se nós estamos fazendo o que o agrada. Ele nos sustenta, Ele nos alimenta, Ele nos veste, Ele nos dá água para beber. A coisa mais importante que nós poderíamos ter, Deus já fez por nós. A salvação, a vida eterna, são concretizações de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele nos concedeu essa graça de termos a garantia da vida eterna. E para selar esse acordo que Ele realizou através do seu Filho amado, que se deu na cruz do Calvário por nós, mas depois tomou de volta, ressuscitou e hoje está à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, é a vida eterna. É o Espírito Santo dele que habita em nós, que nos dá a certeza de que Ele aceitou o sacrifício do Senhor Jesus. Nos dá a certeza de que Ele nos perdoou. Nos dá a certeza de que sua ira não virá sobre nós. Vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus, por estarmos em Tua gloriosa presença, Pai. Oh Deus, que nunca se apague, Deus, esse fogo que arde em nós, que nós continuemos a buscá-lo, Pai Santo, a tempo e fora de tempo, Deus, em todo e qualquer lugar, Pai. Que nossos pensamentos estejam voltados ao Teu trono, que os nossos sentimentos, que todo o nosso ser seja controlado por Ti. Oh, Pai, que os Teus pensamentos sejam os nossos. É uma obra maravilhosa, uma obra que revela a preocupação do nosso Deus em todos os aspectos da nossa vida. E principalmente no seio familiar, especialmente na vida conjugal. E essa vida conjugal que nós temos com os nossos cônjuges, cada um de nós, aqueles que são casados, aqueles que fizeram esse acordo de fidelidade, na presença de Deus e na presença dos homens, é comparado à relação entre Cristo e a sua igreja. Por vários momentos nós vemos o escritor inspirado, de forma inspirada, nos revelar isto através da palavra de Deus, através de Cântico dos Cânticos. Não é? Esse é o Cântico dos Cânticos. De 1005 cânticos que Salomão fez, está registrado no primeiro livro de Reis, este ficou registrado na palavra de Deus. Bem, a gente começou, já falamos do capítulo 1, do capítulo 2, vamos começar no capítulo 2, vamos começar a partir do versículo 8. Não é? Escutem, estejam atentos, observem. É o meu amado, diz a amada. Vejam, aí vem ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. Não há o que possa impedir o Senhor Jesus de voltar. O Senhor Jesus se preocupa, Ele deseja estar conosco. Por isso Ele prometeu que voltará para nos buscar. Sim, pela fé nós já entendemos que nós já estamos com Ele, que Ele já está em nós, através do Seu Espírito. Mas haverá um momento em que nós estaremos com Ele, os nossos olhos o verão como Ele é, e nós habitaremos com Ele pela eternidade, na presença do Senhor, nosso Deus. E Ele está voltando, os sinais estão aí. E Ele deseja estar conosco e nada pode impedi-lo, mas nós devemos estar atentos à sua volta, aos sinais que determinam a sua volta.
Escutem, prestem atenção, observem. Nós que temos a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus que nos faz entender o que está escrito e temos a certeza de que aquilo que está escrito é a verdade. Escutem, é o meu amado, vejam, aí vem ele. Assim a amada tem que perceber a aproximação do seu amado. A amada tem que preparar a casa para receber o amado. Tem que preparar a casa. Não somente a habitação física, mas em especial preparar o seu ser interior para receber o amado. Que o amado, ao adentrar na sua casa, sinta a paz. Sinta que a sua amada realizou o que era para ela realizar. Ela cumpriu com as suas obrigações, com as suas funções. Nós vemos muito claro no capítulo 31 de Provérbios, quando se fala da mulher exemplar. Não é? A mulher exemplar está aqui, capítulo 31, a partir do versículo 10. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. Feliz quem a encontrar. E há uma obrigação do homem em cuidar do amado, em cuidar da sua amada. Ele deve sustentá-la, ele deve protegê-la. Não é? Está aqui, nós lemos na semana passada, como a macieira entre as árvores da floresta é o meu amado entre os jovens. Tenho prazer. A amada diz que tem prazer em sentar-se à sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. A mulher, a amada, ela deseja ser dominada pelo amado. O amado tem que ser, de fato, a cabeça. A cabeça. O sacerdote do seu lar. É claro que tem que haver diálogo, tem que haver conversa, tem que haver consenso, não somente em relação à esposa, como em relação aos filhos também. Nós devemos dialogar, nós devemos conversar com os nossos filhos, nós devemos entender os seus interesses. Os seus interesses. Que não seja algo ditatorial, que vem de cima para baixo. E tem que obedecer porque tem que obedecer, porque tem que obedecer, acabou. Não, diálogo. Agora, a mulher deseja que o homem seja decidido, que seja um varão valoroso, que saiba cumprir com as suas responsabilidades. Não somente em relação à virilidade, mas em todos os aspectos da vida conjugal. Todos os aspectos. A palavra-chave que Deus nos faz entender no relacionamento interpessoal, em especial o relacionamento conjugal, é o equilíbrio. Equilíbrio em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. As demandas que surgem no seio da família, elas devem surgir pela necessidade dos pares. Pela necessidade daqueles que são constituintes desse seio familiar. Não é por imposição de um em relação, e assim age em detrimento dos outros. Não, é um consenso, é um equilíbrio. Escutem, é o meu amado, vejam, aí vem ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas, não há empecilho. O meu amado é como a gazela, como um servo novo. Não é que são animais que aparecem muito na literatura, na poesia oriental, não é? E eles demonstram a timidez, né? São animais, se nós formos observar eles no seu habitat, eles são muito tímidos. Eles quase não olham, não encaram as pessoas. Mas essa timidez reflete uma pureza. Reflete uma pureza. Reflete uma contemplação também. E uma concentração naquilo que eles estão fazendo.
Vejam, lá está ele atrás do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. O meu amado falou e me disse: o amado sempre de olho na amada, preocupando-se em agradá-la. Preocupando-se em agradá-la. O apóstolo Paulo demonstra isso quando ele fala na primeira carta aos Coríntios sobre o relacionamento conjugal, quando ele diz aqui, ó. Quando ele diz, a partir do versículo 32 do capítulo 7, gostaria de vê-los livres de preocupações, desculpe. O homem que não é casado, preocupe-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor, mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Então, quando o homem se casa, é claro que ele não deve contrariar a Deus em nenhum ponto. Isso aqui não está dizendo que se o homem casar, ele vai contrariar a Deus. Não. Historicamente, na história da igreja cristã, chegou um momento que se achava que o casamento era algo que proibia a intimidade do homem com Deus. Mentira! Mentira! Mentira. O casamento é algo sagrado. O casamento é desejado por Deus. Sim, Deus criou o homem e a mulher para casar-se. Agora, é claro que nós vivemos num tempo, após a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós não podemos, em detrimento de agir conforme a vontade de Deus, nos interessar mais por essa vida do que agradar a Deus. Não podemos. Não podemos. Nós temos que viver no seio da família, na vida conjugal, agradando a Deus. Porque Deus está preocupado com esse aspecto da vida do homem. Deus deu o casamento ao homem e à mulher para serem felizes. Para um ajudar o outro. Para um ajudar o outro. Para que um pudesse dar prazer ao outro também. E dessa união geram-se os filhos, que são o fruto deste amor. E lá no Salmo 125, quando se fala, né, quando se fala no Salmo 125 não, meus irmãos, no Salmo... Aqui fala, né? No Salmo 127, que os filhos são a herança do Senhor, a recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Ou seja, os filhos... Vai chegar um momento que eles vão nos proteger os seus pais. Isso é honrá-los, também é cuidar deles, na velhice. Né? No Salmo 128 diz assim, na parte B do versículo 3, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Então, na preocupação que nós temos com a nossa esposa, com os nossos filhos, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Deus nos concede a família como o início da obra que Ele colocou nas nossas mãos para realizar nesta vida. É claro que tem aqueles que têm o dom de celibato, não é? Que não se interessam em casar-se, mas aqueles que não têm esse dom, porque é dado por Deus, né? Não são a todos que esse dom cabe. Né? Alguns podem até buscar, se assim lhes interessam, e podem conseguir. Mas aqueles que não têm, né? Aqueles que de fato querem estar casados, providenciam um casamento e são felizes nesse casamento, estão fazendo também a vontade de Deus. Em geral, os líderes da igreja são casados
Mas pode existir também líderes que são solteiros e não querem casar. Isso também faz parte. Mas é Deus que concede o dom. Então nós devemos nos interessar pela vida dos integrantes da nossa família. Nós devemos nos interessar pelo que agrada a nossa esposa e os nossos filhos. Devemos. Vejam, lá está ele atrás do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades, cuidando, estando atento. Nós devemos estar atentos. E devemos satisfazer as necessidades daqueles que fazem parte da nossa família. O meu amado falou e me disse: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. E venha comigo. Mudou-se a estação. O inverno acabou, a primavera chegou. Primavera indica renovo. O amado tem que estar continuamente se renovando e buscando e promovendo o renovo da sua amada. Sim, levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Aí vem o renovo. A todo momento, o amado tem que promover o renovo. Aqui está dizendo que é uma obrigação do amado. Talvez não encaremos como uma obrigação, né, pelo que está escrito, mas o Espírito Santo atesta que há uma obrigação, sim, do amado promover o renovo da sua amada. Aparecem flores na terra e chegou o tempo de cantar. É por buscar esse novo tempo, o tempo de cantar. É por buscar esse novo tempo que nós devemos alinhar os nossos interesses. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. Os pombos estão felizes porque chegou o momento de renovar. Os animais que hibernam, chegou o momento de despertar. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem e espalham sua fragrância. É um momento especial, esse momento que nós estamos vivendo, né? Da primavera. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. O amado deseja tê-la por perto, deseja usufruir de tudo isso com a amada. Não há egoísmo, não há egocentrismo. Não há. Nós devemos, por muitas vezes, nós, cônjuges, devemos abrir mão de muito das nossas vontades para fazermos a vontade do outro. Para fazermos a vontade do outro. De forma sensata, de forma equilibrada. Não de forma doentia como muitos fazem, que tornam-se vassalos. Por isso, não. Um abre mão para o bem do outro. E assim vão caminhando felizes. Ah, não, eu quero que seja assim porque eu quero, porque assim é o melhor. Vamos conversar. Vamos abrir o canal de diálogo para saber se de fato é o melhor para ambos e buscar o consenso. Por um momento, um abre a oportunidade, em outro momento, o outro abre. E assim vai. Minha pomba, que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes, mostre-me seu rosto. Quando há essa satisfação mútua, isso se revela na formosura do olhar, não é? Da meiguice do olhar, do carinho no olhar.
da felicidade estampada no rosto. Da felicidade estampada no rosto. Nós devemos fazer o nosso cônjuge feliz. É claro que nós não devemos nos anular, mas se nós fizermos a nossa parte e o outro também, ambos vão se regozijar, ambos vão ser felizes. Deixe-me ouvir sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Bem apessoado, né? Por estar feliz. Quando o coração está feliz, o rosto demonstra essa felicidade, um dos provérbios que diz isso. Isso tem que ser nítido, claro. De forma espontânea. Não escondendo para debaixo do tapete, não. Mas através da espontaneidade se mostra como o rosto está bem apessoado. A amada diz: apanhem para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. O amado tem que se preocupar em não dar espaço às raposas, para que as raposas danifiquem a vinha. Assim como a igreja tem que estar preocupada com a sã doutrina, para que falsos profetas e falsos mestres não coloquem no seio da igreja heresias. Nós temos que zelar por essa liberdade que Cristo nos deu, de não mais sermos escravos do pecado, não mais servirmos ao homem, mas passarmos de fato a servirmos a Deus, que ninguém venha querer se adonar da igreja. Há também o aspecto do legalismo, que causa restrições severas à liberdade do cristão. Não devemos tolerar isso. Né? Foram essas as advertências que Paulo levou aos Gálatas, quando fala aqui do legalismo, né? Por exemplo, a nova circuncisão, não somente em Gálatas, mas em outros pontos também da palavra de Deus, se fala sobre o legalismo. Por exemplo, em Colossenses, no capítulo 2, a gente observa isso. Né? Observamos também em Gálatas. E isso faz com que a igreja perca a essência do seu relacionamento com o seu Senhor. Né? Então devemos estar atentos às raposas. E no nosso lar também, na nossa vida conjugal, prestar atenção naqueles seres tenebrosos que querem se infiltrar no seio da nossa família e desestabilizar os lares. Devemos tomar cuidado. Devemos fechar as brechas. Devemos manter-nos alertas, atentos, com a palavra de Deus nos lábios e no coração, demonstrando através da prática da vida cristã que nós estamos fundamentados, nós estamos enraizados, sustentados por esta palavra. Isso dentro do seio da nossa família, nossa relação com o nosso cônjuge, com os filhos. Que nossos filhos, a partir de um certo momento, passem a ter independência, não somente financeira, mas espiritual. Eles tenham esse encontro com Cristo e permaneçam nessa intimidade com o Senhor, trilhando o caminho que o Senhor estabeleceu para eles. E assim serão bem-sucedidos. Não tem como não ser. Não tem como não ser. Estejamos atentos, para que as raposinhas, as raposas não venham estragar as nossas vinhas, aquilo que nos traz felicidade, aquilo que nos traz alegria. A vinha está em relação direta com a alegria. Isso é um símbolo. Pois as nossas vinhas estão floridas, é nesse momento.
A todo momento estejamos alertas. Não nos distraiamos. Porque o inimigo das nossas almas, aquele que quer nos desestabilizar, está a todo momento ao nosso redor, procurando espaço no relacionamento conjugal, diretamente entre o esposo e a esposa, e também no relacionamento com os filhos, no relacionamento filial. Então, tomemos cuidado com as raposinhas que vêm minar com a nossa estabilidade. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele pastoreia entre os lírios. Ele pastoreia entre os lírios. Né? Aquela folhagem deve ser muito bela. Deveria ser e continua sendo aquela na região ali da Palestina. Se nós imaginarmos aquela folhagem na primavera, o brotar das flores, né? Os botões de rosas, dos lírios aqui não representa não simplesmente uma espécie de rosa, de flor, desculpe, mas representa várias espécies de flores. Né? E também aquela folhagem, né, maravilhosa que cobre ali a terra. Né? Volte, amado meu, antes que rompa o dia e fujam as sombras. Seja como a gazela ou como o servo novo nas colinas escarpadas. Sempre buscando um lugar de proteção. Né? Os cabritos monteses, eles habitam nas montanhas e com isso se protegem. Mas há o desejo também de descer ao vale para beber a água e com isso se expõe ao perigo de um caçador vir e matá-lo. Mas a necessidade faz com que eles desçam ao vale para beber a água dos ribeiros. A vida cristã, a nossa vida com Jesus, requer coragem. Requer coragem. Não de forma consciente colocar a nossa vida em risco, não. Mas para confirmar, para afirmar com a nossa profissão de fé, nós nos expomos. Nós nos expomos ao ridículo. Não é? As pessoas chacotam. As pessoas muitas vezes nos perseguem, nos desprezam. Não querem se relacionar conosco porque acham que nós temos uma conversa chata, falando sobre um tal de Jesus que fez isso e aquilo, e elas não estão interessadas. Deus tem que nos dar muita sabedoria para que nós possamos nos relacionar com as pessoas. Para que nós possamos dosar o tempero. Né? Não chegarmos a sermos insossos nem salgados, mas temperados, na medida certa. Quando surge a oportunidade, nós falamos de Cristo porque nós não podemos deixar de falar. Mas na medida certa, na dosagem certa. Como o Senhor Jesus fazia, a oportunidade que o Senhor Jesus tinha, ele falava do reino de Deus. Ele dava a viva esperança. Né? Ele demonstrava também, através da sua vida, a realização de Deus. O motivo da sua felicidade era Deus. O motivo da nossa felicidade, nós devemos demonstrar a quem quer que seja, que é Jesus, que é Deus. Porque nós temos essa viva esperança. Porque nós sabemos que nós estamos construindo um edifício, nós somos essas pedras vivas.
E através dessa edificação nós vamos chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Então devemos estar atentos. E se for para nos expor, nós devemos nos expor por amor a Cristo. Não devemos retroceder, porque nosso Deus não se agrada de quem retrocede, né? Está na carta aos Hebreus. Deus foi bem claro quando ele disse aqui. Nós, porém, capítulo 10, versículo 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então, há um momento de nós descermos as águas, e essas águas é Cristo. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, beba, beba. Nós devemos agir como sedentos por essa água, não é? Mesmo que venha o desprezo, a perseguição, a chacota, etc. A noite toda, diz a amada, procurei em meu leito aquele a quem o meu coração ama. Devemos estar atentos às necessidades da nossa amada. Muitas vezes o amado está ali ao lado, deitado no leito, mas está distraído em relação a esse desejo da amada de encontrá-lo efetivamente. Né? Muitas vezes um vira as costas para o outro, sem dar nem sequer uma boa noite, sem expressar através da frase eu te amo, boa noite, que Deus lhe abençoe. O ideal é que os dois estejam ali abraçados, né? Porque a amada deseja isso. Ela nos diz aqui que ela deseja isso. Ela nos diz aqui, o seu braço esquerdo, por exemplo, no capítulo 2, e repete-se isso mais adiante. Ela novamente diz que ela quer ter o braço do amado debaixo da sua cabeça. Aqui, ó, capítulo 8, versículo 3. No capítulo 2, versículo 6, diz, o seu braço esquerdo esteja sustentando debaixo da minha cabeça e o seu braço direito me abrace. Que coisa linda, né? O desejo da amada de sentir o calor, o toque, as carícias do amado. As carícias do amado. É importante o toque. Eu já mencionei isso no nosso encontro da semana passada, né? E falei algumas coisas que nós devemos tomar cuidado. Aqueles que são casados, não é evitar o toque, mas moderar o toque em relação às outras pessoas, porque não se sabe qual é o grau de carência da outra pessoa. Então a amada procura no seu leito aquele a quem o seu coração ama, mas não encontra. Ela diz, vou levantar-me agora e percorrer a cidade, irei por suas ruas e praças, buscarei aquele a quem o meu coração ama. Devemos buscar. Se a amada está percebendo que o amado está distante, mesmo estando próximo, deve buscar a Deus para saber como deve agir para trazer o amado para perto. É importante isso. E o amado também. Se perceber que a sua amada está se distanciando dele, mesmo estando perto, fisicamente perto, ele deve sim buscar a Deus para saber como deve se portar para trazê-la para perto. Trazer os seus desejos, trazer as suas necessidades, os seus interesses para perto. Os interesses do casal, eu sei que cada pessoa faz planos para a sua vida, né? Há uma individualidade nesse sentido. Sim, há.
Mas os planos do casal, eles têm que andar fazendo um reflexo ao outro. Mesmo que não sejam iguais, mas tem que buscar o consenso. É como eu disse no início. Um abre mão em um certo momento, o outro abre mão em outro momento e assim caminha. Mas ambos estando satisfeitos, porque reconhece no outro a felicidade. Reconhece no outro o bom motivo para que isso ocorra, para que o egoísmo não tome conta e com isso se isolem ainda mais. É por isso que, primeiro, os nossos planos, eles têm que estar nas mãos do Senhor para que sejam bem-sucedidos. Todos os nossos planos. Os planos do casal também. E depois tem que haver uma conversa. Uma conversa. Um planejamento juntos. Para que, de uma certa forma, as vontades de cada um sejam preservadas. Os desejos de cada um sejam preservados e sejam realizados os seus planos individual e coletivo. Mas de tal maneira que não traga intrigas, contendas, divisão. Isso acontece também na igreja, não é? A liderança tem que compartilhar os seus planos com os liderados e tem que ouvi-los também. Agora, os liderados, eles têm que ter bom senso de propor, de justificar o que acham. E essa justificativa não tem que ser por seus próprios interesses, através dos seus próprios interesses. Tem que ser conforme a palavra. Tem que buscar o discernimento, a revelação de Deus. Então, há a obrigação da liderança em ouvir os liderados, e há também o bom senso que tem que prevalecer entre os liderados, de entender como se pode melhorar. Quando for necessário advertir, exortar, que assim seja. Não é? Os liderados, eles podem advertir e podem também exortar a liderança. Pode. Se a liderança não está caminhando como se deve, ok? Mas isso em prol do bem do outro, para promover o bem do outro. Se eu tenho uma revelação de Deus, tenho que passar. Mas não carregada dos meus interesses, ou então com aquele sentimento de se achar melhor porque está propondo algo. Não. Não. Mas porque os dons da igreja servem para isso, para a edificação da igreja. Um edificando o outro. Um tornando o outro melhor. É assim na igreja, é assim na família. Os nossos dons também são usados no seio da nossa família. Para o relacionamento entre os cônjuges e também para a criação dos filhos. Tudo com decência, ordem, ouvindo. Ouvindo, opinando, mas não opinando conforme seus próprios interesses, suas próprias convicções, mas conforme a palavra, conforme a revelação, conforme aquilo que tem aprendido do Senhor. Eu procurei, mas não encontrei. As sentinelas me encontraram quando faziam as suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Perguntei. Perguntou às sentinelas, aqueles que estão cuidando da segurança da cidade. E os sentinelas conheciam a amada e sabiam que ela estava procurando pelo amado. Mal havia passado por elas quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. Encontrei-o. Amado o encontrou. Eu o segurei e não o deixei ir, até que eu o trouxe para a casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Isso aqui é um pouco
estranho, né? Porque a amada levou o amado para o quarto da sua mãe, né? Mulheres de Jerusalém, mas aqui nós devemos entender por um momento o seguinte, que isso pode ser uma ideia de que a amada segue os conselhos da mãe, né? A amada se volta para o exemplo familiar que teve, né? A amada entende os ensinamentos que sua mãe lhe deu quando ela estava preparando-se para casar, e mesmo ela pode até esse momento não ter casado ainda, né? E ter levado ele para o quarto da mãe para nos dizer que não irá ter relação sexual com ele antes da hora devida, antes de estarem casados, né? Pode ser em ambos esses aspectos todos, né? Pode ser o exemplo da sua mãe, como aquela que a ensinou a tratar do seu marido quando casasse, tratar da sua família quando casasse. Não é? Significa, eu levei para o quarto daquela que me concebeu, né? Eu levei seguindo aquelas instruções daquela que me concebeu. E mesmo pode ter o sentido de que não eram casados ainda, estavam desejando casar-se, o amor surgiu entre eles, não foi apenas um casamento de conveniência através de um acordo social, mas de fato foi um interesse mútuo, assim como aconteceu com Isaac e Rebeca, quando se viram, choraram, né? Porque se amaram, foi amor à primeira vista. Aí ela está dizendo isso para dizer, olha, eu levei para o meu leito, ele não me possuiu antes da hora devida. Antes de estarmos casados, antes de fazermos o pacto diante de Deus e diante dos homens, de sermos fiéis. Porque aí seria a fornicação. É claro, meus irmãos, que nós devemos entender o contexto, né? A pessoa que está escrevendo esse cântico, Salomão, ele teve várias concubinas, várias mulheres, né? 700 mulheres e 300 concubinas. Era um polígamo, né? Mas Cântico dos Cânticos nós devemos tomar como uma relação monogâmica. Monogâmica, né? Havia essa cultura naquela época, glória a Deus, não existe mais. Porque nós devemos entender que para um homem, quer dizer, em alguns países lá do Oriente ainda persiste a poligamia, né? Mas nós devemos entender que essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus. Basta a cada mulher, para cada mulher um homem, para cada homem uma mulher. Pronto, basta. E o primeiro caso de poligamia que nós vemos na palavra de Deus foi o descendente de Caim. Volto a repetir isso. Não é um bom exemplo a ser seguido. Apesar de sabermos também que foi um descendente de Caim que criou os primeiros instrumentos musicais. Não foi? Jubal, né? Jubal foi um descendente de Caim, criou os primeiros instrumentos musicais, está lá em Gênesis. E os instrumentos musicais passaram a fazer parte do culto a Deus. É claro também, passou a fazer parte do culto pagão, sim. Mas nós vemos que o povo de Deus passou a engrandecer, a louvar, a adorar a Deus através da música. Davi era um músico. Davi criava instrumentos. A família de Asaf era uma família de músicos. Eles criavam os seus instrumentos. Mas a poligamia é algo que causou e causa muitos problemas, principalmente em relação à herança, né? São filhos, e também a herança, sim, né? Porque são filhos de várias mulheres distintas, com o mesmo homem. Cada mulher instrui o seu filho a lutar pelos seus direitos, e assim vai, aí causa as brigas, as confusões, as contendas, né? Mulheres de Jerusalém, versículo 5 do capítulo 3. Eu as faço jurar pelas gazelas e pelas costas do campo. Não despertem, nem incomodem o amor enquanto ele não quiser. Não provocam amor
Não me incomode o amor antes do tempo devido. Deixa o amor florescer. Deixa o amor despontar, mas de forma espontânea. Hoje nós vivemos, volto a repetir, essa banalidade, né? Nós vemos as crianças de 11, 12 anos já tendo vida sexual ativa. Isso é um despreparo dos pais. Isso é uma distração, uma irresponsabilidade dos pais. A mãe tem que instruir bem a filha. O pai também tem que ter uma conversa séria em um certo momento da vida do seu filho para orientá-los da melhor forma possível. E tomar cuidado novamente com as raposas, com as raposinhas, em forma humana. Né? Os pais têm que estar cuidando dos seus filhos para que nenhum aproveitador, pervertido, sei lá, venha atirar a inocência dos seus filhos, né? Os pedófilos. Os abusos sexuais geralmente são cometidos por pessoas próximas, É o vizinho, é o parente. Vamos tomar cuidado. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos ficar atentos, em tudo nós vamos ficar atentos. O que vem subindo do deserto, aí em coro se canta, né? Como uma colina de fumaça, perfumado com mirra e incenso, com extrato de todas as especiarias dos mercadores. O que vem subindo? Vejam, é a liteira de Salomão. Liteira é uma cadeira portátil, né? Tem duas varas em paralelo, que são... Essa cadeira é levada por animais, né? Um animal na frente, um animal atrás. E em vários momentos também pela força do homem, né? Muitos homens seguravam a liteira, né? Liteira de Salomão, geralmente a liteira servia mais às mulheres do que aos homens, né? Porque os reis, os nobres iam de cavalos, né? Mas as mulheres iam de liteira, né? É a liteira de Salomão, escoltada por 60 guerreiros, todos eles trazem espada, todos são experientes na guerra, cada um com a sua espada, protegendo essa... Há uma escolta protegendo, né? E assim deve ser. E assim deve ser, em especial quando estamos em evidência, né? Porque a intenção do inimigo das nossas almas é, de fato, nos humilhar, nos envergonhar. E para isso, ele não tem escrúpulo. Ele nunca tem escrúpulo em nada, né? Ele sempre age na ilegalidade. Satanás nunca age na legalidade, só na ilegalidade. Porque quando alguém erra, né, e se diz, você deu legalidade ao inimigo, né? O erro já indica uma ilegalidade. Não há misericórdia? Não há misericórdia. Ele age, ele entra para destruir. E ele sabe, se eliminar as forças de uma família, tida como feliz, porque Deus testemunha, né? As pessoas veem a felicidade, ele vai lá para tentar desestruturar a família, desestabilizar, para aquela família servir de mau exemplo. É isso que ele quer. E com isso afeta os cônjuges, afeta os filhos, afeta todos que estão ao redor. Todos que estão ao redor. E se aquele homem é líder de uma igreja, afeta a igreja por causa da consciência de muitos fracos. Muitos fracos. A liderança, ela tem uma responsabilidade tremenda de dar o exemplo e o bom exemplo. Não só no seio da família, mas em relação à igreja, à congregação. Em relação à sua vida como um todo. No seu trabalho, no seu local de estudo, nos momentos de entretenimento, com os amigos, com a família. Devemos tomar cuidado. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado, Deus, por estarmos em Tua presença. Pai, como Tu és bom. Nos ajuda, Deus, nessa caminhada rumo aos céus, para que nós não percamos o foco. Oh, Deus, nos ajuda, Pai,
a enxergarmos a ação das raposinhas que querem desestabilizar as nossas famílias, Pai. Deus, que nossas vidas, que nossos corações estejam em Tuas mãos para que Tu faças o que o agrada, Pai. O agrada em nossas vidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus, que nós saibamos cuidar um da vida do outro, da vida dos filhos. Eu estou falando no seio da família, Pai. Nos ajuda a fazermos conforme o Teu querer e a Tua vontade. Nós te agradecemos por tudo que Tu fizeste por nós nesta noite, que nós não sejamos reprovados naquilo que aprovamos, mas que possamos dar o bom exemplo, que nós esmurremos sim a nossa carne para não dar lugar à calúnia, à difamação, ao mau exemplo, que nós andemos inculpáveis, irrepreensíveis diante dessa geração mais perversa, demonstrando que é o Senhor que age em nossas vidas que torna isso possível. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Coisa boa, hein? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a consolação do Santo Espírito sejam com todos, desde agora e para todos sempre, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem na paz. Até a próxima terça-feira, a partir das 21h10, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz em nome de Jesus.